Prezados irmãos, sejam bem-vindos. Estamos na live de número 50 e agradecemos a todos vocês que nos acompanham de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Nós aqui em Juiz de Fora, na comunidade espírita A Casa do Caminho, nesta grande rede de fraternidade, de prece e de busca da convivência com o Cristo amigo. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanham em todos os nossos canais e principalmente aqui no YouTube. A vocês que já se inscreveram no canal e aqueles que ainda não o fizeram, nós convidamos que assim façam, que acionem as notificações para que recebam a notícia dos novos vídeos da comunidade espírita A Casa do Caminho e que compartilhem estes vídeos com seus amigos e seus familiares. Eles serão capazes de ajudar e levar a mensagem do Cristo aos mais diferentes lugares e às pessoas que nestes dias têm se sentido tão solitárias, aproximando-os a todos do Cristo de Deus. Ajudar, queridos irmãos, nós já sabemos, é a legenda de todos nós que desejamos nos aproximar do Cristo Jesus. Ajudar sempre, através das mais diferentes formas, ajudar. E nós, na noite de hoje, queremos trazer boas notícias. 2 empresas de Juiz de Fora, reconhecendo o trabalho da nossa querida irmã, presidente desta casa, Dona Isabel Salomão de Campos, criaram campanhas e oportunidades para que pessoas possam ajudar os trabalhos sociais da Casa do Caminho. A primeira empresa a fazer isto é a rede de supermercados Pais e Filhos, criando a campanha Troco Solidário. Todos aqueles que fizerem compras no mês de maio, o mês de aniversário da Casa do Caminho, na rede Pais e Filhos, em qualquer uma de suas lojas em Juiz de Fora, poderão destinar o troco aos nossos trabalhos sociais, aqui em Juiz de Fora. A segunda empresa, a loja Caricatura, criou uma edição limitada de ecobags. A renda da venda destas bolsas será destinada integralmente aos nossos trabalhos sociais. Elas estão disponíveis na loja Caricatura, na Rua São João, em Juiz de Fora, e no Alto dos Passos, na loja Spot Burger. Lembrem-se, ajudando, nós fazemos a diferença. E nós convidamos a cada um de vocês que visitem o site da Casa do Caminho, que conheçam os nossos trabalhos sociais, o atendimento às crianças na primeira infância, no Lar do Caminho, a festa do Evangelho atendendo a mais de 300 famílias em situação de risco social há muitas décadas. Que conheçam a Rede do Bem, onde está incluso o projeto Médicos do Bem, e que conheçam todos os nossos trabalhos de atendimento a populações vulneráveis em Juiz de Fora. Este trabalho permanece ativo há muitas décadas e cada um de nós pode fazer a sua parte. Para a nossa reflexão nesta noite, nós trouxemos uma história na psicografia de Chico Xavier. O espírito escritor é Irmão X. No livro Luz no Lar, ele conta a história de um pão. E ele diz assim: um homem de nome Barsabás, finda sua experiência no corpo físico, retorna ao mundo espiritual. Depois da morte da matéria, ele, espírito, desperta nos planos espirituais. Na Terra, Barsabás era conhecido como o tirano. Quando toma consciência do seu desencarne, Barsabás mentalmente busca refúgio no seu antigo lar. Volta à sua casa e, surpreso, descobre que sua esposa, cheia de tristeza e mágoa das experiências vividas na mansão, vende a casa e todos os pertences.
a prataria, as obras de arte, os grandes monumentos da casa, tudo vendido. Os filhos se degladiavam nos tribunais pela herança do pai, sem sequer lembrar afetivamente dele por algum minuto. Os empregados desfazem da vida vivida sob a força do tirano. Ele, então, desesperado, busca nas memórias da infância algum alento, mas encontra apenas usura e péssimos hábitos. Envolvido por essas lembranças e pelos fatos tristes, ele se envolve nas vibrações inferiores e fica vagueando durante muito tempo em lugares inferiores dos planos espirituais, até que um dia Barsabás se lembra da prece, da força da oração e eleva seu pensamento a Deus pedindo socorro, sinceramente pedindo socorro, quando então ele desperta num outro ambiente, nos planos espirituais, mas num lugar de serenidade, quietude. Olha para o alto e vislumbra um céu cheio de estrelas. Diante dele, um espírito amigo, que diz a ele: Barsabás, cada um destes pontos luminosos é uma prece que veio da terra para o mundo espiritual em favor de alguém. Barsabás, triste, mas consciente da sua pequenez, diz ao espírito orientador: infelizmente não fiz bem algum para que pudesse merecer uma prece. O mentor espiritual diz a ele: de fato, suas memórias, suas lembranças são de tristeza. Do abandono a que você relegou os velhos, as crianças, os órfãos, todos aqueles que você esqueceu, ainda que estando rico dos valores do mundo, e não beneficiou estas pessoas sofredoras. No entanto, Barsabás, há um ponto de luz de uma prece que você fez há 32 anos atrás para uma criança. A prece que você fez na expressão de um pão que você deu ao menino faminto que te pediu socorro. Barsabás, surpreso, busca na memória quem teria sido aquela criança e se lembra de Jonaquim. E o mentor espiritual diz: é ele mesmo, Jonaquim, que quando recebeu de você um pão, elevou aos céus uma prece de agradecimento. O mentor espiritual diz àquela alma desesperada: siga essa tênue luz da prece que ele fez por você. Barsabás faz isso mentalmente, busca aquela luz e, surpreso, se encontra não em planos superiores, mas na terra. Diante de uma carpintaria simples, um homem de 40 anos, Jonaquim, trabalhava. Barsabás se sente de volta a um lar que ele não conheceu. Abraça espiritualmente Jonaquim. E o escritor, Irmão X, termina essa história dizendo que com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer e redimir-se. Passados 12 meses, nos braços de Jonaquim, estava Barsabás, o seu mais jovem filho, na experiência da renovação. Vamos orar, queridos irmãos, e pedir a Jesus que nos ampare e nos socorra, para que façamos bom uso das oportunidades que tivermos de ajudar as outras pessoas. Que assim seja.
Prezados irmãos, nós vamos acompanhar agora uma entrevista produzida pelo programa Seara Espírita, com o professor César Reis, um amigo muito querido desta comunidade, que vai nos apresentar um tema especialíssimo, a filosofia cristã trazida de volta em sua pureza pelo Espiritismo. Acompanhe. Professor César Reis, a Terra ao longo do tempo já recebeu diversos filósofos. Por que coube a Jesus ser o ponto de unificação da humanidade? Pela grandeza dele, né? Simplesmente Jesus é a síntese da ciência com a filosofia e com a religião. Então muitos vieram dentro das suas possibilidades e trouxeram a sua mensagem. Mas Jesus, não satisfeito em trazer a sua mensagem, ele viveu a mensagem. Ele não tinha nada e deu tudo, né? A própria vida pela humanidade inteira. Então a expressão da filosofia de Jesus é como nós dissemos na nossa conversa, né? Muitos falaram, mas Jesus foi para o meio do povo tocar e ser tocado. E até hoje, né? Até hoje ele está tocando e cada pessoa que se sente tocada acaba tocando o próprio Jesus. É por isso que ele é o governador do nosso planeta, né? Quer dizer, quando o planeta foi estruturado, há quase 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito. Então nós hoje, na nossa inferioridade, nós não temos a menor condição de aquilatar o que é Jesus, o padrão de Jesus, a grandeza dele, a estrutura vibratória de Jesus. Ele conhecia o segredo das plantas, das ervas, o segredo de tudo. Na verdade, para nós é segredo, estamos descobrindo, mas para ele tudo é claro e límpido. Ele era capaz, porque foi ele, com a mente poderosíssima, que atuou como um verdadeiro ministro de Deus para a criação do nosso próprio planeta. Quer dizer, o amor dele é tão grande que, mesmo sendo esse espírito de uma grandeza que a nossa pequenez não é capaz de avaliar, ele vem aqui e se projeta na Terra. Porque depois de tantos séculos da vinda do Cristo, as disputas teológicas ainda continuam existindo, professor? É por causa da iniquidade humana, da pequenez humana, né? Jesus não se preocupou com a religião A, B ou C, porque todas servem, desde que os seus adeptos compreendam que a religião é um recurso para a religiosidade profunda e não um recurso para o exercício do poder, do domínio, do mando, né? Então não há sentido nas religiões que ainda hoje predominam na face da Terra, com esses rituais, né? Com essas festividades, com essa riqueza absurda de gastos, né? Enquanto há tanta miséria à nossa volta. O que Jesus propõe é um modelo novo de vida, um modelo de fraternidade, de companheirismo, de respeito, um modelo de amor, amor assim integral, amor incondicional, que não exige nada em troca. Nós não estamos acostumados com isso. Para nós o amor ainda é uma coisa assim em que nós somos egocentrados. Vocês estamos no meio e queremos puxar tudo para nós, somos os donos. Mas amamos aquilo que pertence a nós e queremos que tudo pertença a nós. Esse é um amor pequeno, é um amor, digamos assim, que está iniciando a sua trajetória. Tudo evolui, até o amor evolui. Depois vem o amor-paixão, né? Em que você se apaixona pelas coisas. Diz que a paixão é como um incêndio na floresta. Ninguém sabe direito como é que começa, mas quando começa é aquele calor imenso, né? É a paixão. Mas também, assim como vem, vai embora. O problema do incêndio na floresta é que quando passa, as árvores ficam queimadas, fica tudo estragado. Leva muito tempo para que a floresta se recomponha outra vez. Agora imagine o coração da gente. Você se entrega nessas paixões desenfreadas, esses delírios que passam pelo sexo desequilibrado, pelas drogas, pelas ambições, por essa coisa toda da paixão, não é? E quando você quer sair disso, a sua floresta íntima está calcinada. Então, para refazer, leva tempo. Mas já é um amor um pouquinho melhor do que aquele inicial, porque pelo menos você quer dividir isso com o outro, você está apaixonado pelo outro, né? Há também o amor assim, o amor do... Eu estou com 50 anos de casado, sabe? E é interessante quando a gente vê essas pessoas, como eu assim, de cabelo branco, né?
para a mulher também de cabelo branco, a gente já não está andando tão depressa, já não está ouvindo tão bem, não está enxergando tão bem. É bonito de ver, né? Um ajudando o outro sobre a calçada, vai andando, fala mais alto para o outro entender, mais devagar. É um amor assim que amadureceu. Quantas noites sem dormir, quanto tempo pensando ali no filho que está com febre, que tem que estudar, que tem que acordar cedo. Aquele amor, às vezes, que amadurece, é um amor maduro. Mesmo assim, ele exige coisa em todo. Você tem que ser fiel, né? Fiel ao outro. Você tem que me suportar, você tem que ter paciência comigo. E sai aquelas brigas, briga de velho, mas tem briga, né? Tem briga. Tem briga, né? Esse ainda não é o amor de Jesus. É o amor sobressubstancial, como a gente diz. É o amor que está acima dessas coisas. E você não precisa saber o meu nome, o time que eu torço, o partido meu, a minha política, saber nada. Mas eu te amo. Eu quero a tua saúde, a tua harmonia, a tua felicidade. Você não precisa nem saber que eu existo, mas eu te amo. Esse é o amor incondicional. Esse é um amor crístico que Jesus disse que é para a gente ter. Agora, quanto tempo vamos levar para sair do amor bebê, que está começando, egocentrado, do amor adolescente, que é esse amor paixão, do amor que amadurece, mas que exige coisas, para chegar no amor incondicional? Vai levar tempo. É por isso que a vida na Terra ainda tem essas nuances todas, né? A maioria, alguns ainda estão naquele amor iniciando, outros num amor jovem, outros amadurecendo, mas todos nós, de maneira geral, estamos muito longe do amor incondicional. Professor, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele resgata esse legado de Jesus? Integralmente, né? E, na verdade, é isso mesmo. O Evangelho, o Kardec foi muito feliz, e os espíritos, naturalmente, porque eles abdicaram do Jesus histórico, né, que deu tanta confusão, tanto desentendimento, e até hoje se discute, né? Ou então aquele outro Jesus que foi apropriado pelas religiões, né, e que tem cânticos que ele nunca fez, orações que ele nunca rezou, enfim, rituais que ele nunca seguiu, né? Mas o que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca é esse Jesus que, como dissemos, foi para o meio da rua tocar e ser tocado. Esse Jesus que é uma mensagem viva, que é o amor em movimento, né? Esse Jesus que é esperança, que é consolo, e que ele é um jugo suave. Esse Jesus, ele ressurge com o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi esquecido pelas religiões ao longo dos tempos, mas com a simplicidade e a pureza do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí o Jesus colocado pronto para nós. É como se houvesse assim um novo presépio, sabe? Olha, o menino vai nascer na manjedoura. Que seja o teu coração humilde, puro e simples como a manjedoura, para que o menino possa nascer no teu coração. Esse menino é Jesus. Na verdade, a filosofia prática é a filosofia do amor. Como é que nós, homens, podemos nos transformar? Bom, a primeira questão da filosofia é que ela seria uma cogitação, não necessariamente vinculada à felicidade da pessoa. A filosofia seria filha, assim, das perguntas. De onde é que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Daí surgiram as estruturas filosóficas, os pensamentos filosóficos, essas ideias todas, as várias escolas que se organizaram por aí. No entanto, a gente aprende com os benfeitores que nós recebemos 3 chaves para encontrar nossa felicidade. Uma chave é a ciência. Você mergulha para você compreender onde você vive, o que você faz. É a ciência. A outra chave é a filosofia, para responder essas questões que nós acabamos de colocar. É outra da religião. É aquela que promove a religação, a integração da criatura com o Criador. A grande questão, você sabe que antigamente havia o chamado cofre das 3 chaves. Esse cofre só se abria com as 3 chaves. Então, uma chave só não é suficiente, 2 não são suficientes. Para que o cofre abra, é preciso que as 3 chaves sejam colocadas. A ciência não veio para fazer a bomba atômica e matar milhões de pessoas. A ciência veio para ajudar o homem a ser melhor, a ser mais feliz. E é para isso que ela existe.
A filosofia não é meramente uma cogitação teórica para você ficar discutindo nas academias, nas escolas, nos títulos, nos diplomas, aquela linguagem sofisticada. Não. É a perquisição da origem do homem, da sua destinação, para situar o homem nesse caminho, nessa progressão evolutiva na direção da felicidade. E a religião não veio para os rituais, para os sacrifícios, para os sacramentos, para as roupas especiais. A religião veio para você se reconhecer irmão do outro, sob a égide de Deus, nosso Pai, que a todos nós nos coloca como filhos. Porque Jesus disse isso no Pai Nosso. Pai Nosso é o Pai de todos nós. A religião é a celebração da compreensão de que, sendo todos filhos do Pai, somos irmãos. Então, quando nós conseguimos perceber que, na verdade, ciência, filosofia e religião são apenas chaves diferentes de um mesmo cofre, e esse cofre é a essência da criatura humana, e que nós precisamos colocar essas chaves abrindo o cofre. Quando nós percebemos, vamos mudar os sistemas políticos, econômicos, sociais, haverá um compromisso da ciência, não para fazer bomba atômica, nem milhões de armas terríveis que existem por aí, mas para ajudar o homem a ter mais saúde, mais harmonia, mais equilíbrio, mais paz, um mundo melhor. Então, por isso que nós dissemos, a síntese da doutrina espírita, da filosofia espírita, o foco é o mundo melhor. Mas esse mundo melhor é um grande cofre de luz, que só se abre quando as chaves da felicidade, da ciência, da filosofia e da religião, forem chaves de luz. Porque você só abre a luz com luz. Professor César Reis, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Seara Espírita. Foi um grande prazer poder te entrevistar. O senhor, além de filósofo e poeta, o senhor é um grande homem. Muito obrigada. Eu sou meramente um aprendiz, um mero aprendiz, uma ovelha ainda transviada do rebanho do Senhor, pedindo pelo amor de Deus oportunidades como essa, de nós pensarmos juntos numa vida um pouco melhor para todos nós. Eu que agradeço. Descansa, meu irmão, nessa casa de amor, o fardo pesado da tua dor. Eleva o pensamento e busque Jesus, vivo e atuante entre nós. A prece sincera é luz divina, confia, tudo passará. A dor é amiga, te trouxe aqui, só quis te acordar, não quis te ferir. Abraça o Evangelho, se entregue ao bem e caminhe agora em paz. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar,
diante da taça da amargura. Quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Senhor Jesus, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam os espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste, para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança dos erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras a que nos obscurecem a visão do teu plano divino e ampara-nos, para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste,
e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Esta mensagem, prezados irmãos, é do Espírito Alexandre. Se encontra no livro Missionários da Luz, na psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. O mês de maio, e principalmente esta semana singular do mês de maio, nós comemoramos os 47 anos do natalício da nossa amada Casa do Caminho. A mesma Casa do Caminho, prezados irmãos, de Pedro o Apóstolo, a mesma construída por esse apóstolo sublime na estrada de Jerusalém para Jope. Esta mesma Casa do Caminho foi fundada no presente, nesta bendita reencarnação, por dois amados irmãos fiéis a Jesus. Os nossos amados irmãos Dona Isabel e Dr. Ramiro trouxeram para nós, na bendita lealdade a Jesus, o trabalho do apóstolo inesquecível. E nesse amor infinito, nossos amados irmãos desenvolveram e desenvolvem esse grandioso trabalho de amor. Nós queremos agradecer, Jesus amigo, a nossa amada irmã Dona Isabel, pelo seu trabalho grandioso nessas décadas, apresentando-nos o Cristo vivo através da doutrina espírita, o Cristo vivo que iluminou nossos corações para sempre a partir da sua palavra de luz, a partir do seu sorriso, a partir dos seus esforços diários e constantes em décadas de lealdade ao bem, levantando os caídos do caminho, fazendo andar os paralíticos do corpo e da alma, trazendo alegria aos tristes, trazendo o pão aos que têm fome, trazendo a veste aos desnudos. Pai amigo de misericórdia e amor, nós vos pedimos, e através da nossa gratidão, que abençoe a nossa amada irmã no seu trabalho grandioso de amor e de luz. Viva a Casa do Caminho, viva Jesus!
E lembrando sempre Jesus, que é o nosso caminho, a verdade que nós abraçamos, embora a nossa fragilidade, é a vida que nós queremos viver. A luta é grande, mas conosco mesmos, porque a mensagem do Cristo e a sua vivência nos dá toda a força, toda a coragem, para que não nos deixemos desfalecer em esperanças e força pelos problemas difíceis do mundo, mas buscando sempre a verdade maior que desceu à terra, que é Jesus. Quando Jesus então perguntou a Pedro, seu dedicado apóstolo: Pedro, tu me amas? Esta frase mexe muito com a nossa alma, um tanto afastada do amor, distanciada das verdades de Deus. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro. E a 3ª vez Pedro ficou um tanto assustado e respondeu: sim, mestre, tu sabes que eu o amo. E Jesus lhe respondeu: então vá e apacente minhas ovelhas. Então vá e apacente minhas ovelhas. Quando nós passamos a aceitar o Cristo como verdade de Deus, a vida sublime que devemos procurar viver, nós estamos também anunciando o nosso amor ao nosso próximo. Tudo isto baseado na nossa pequenez, na nossa fragilidade de entendimento, mas demonstrando a nossa luta que nós travamos conosco mesmos. É o bom combate de Paulo de Tarso. É vencer as nossas próprias más tendências que ainda dominam esta mensagem sublime que já é importante para as nossas almas. Nós entendemos já hoje, espíritos velhos, calejados pelos sofrimentos e pelos descaminhos, já recebemos e aceitamos Jesus como a maior verdade de Deus que desceu à terra, que é a vida que nós devemos viver. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo isto, culturalmente, intelectualmente, nós já entendemos. Agora é época de vivenciar esta mensagem. Agora a luta maior é para vencer as más tendências que ainda dominam a nossa vontade, dominam o nosso livre-arbítrio. Hoje nós somos mais responsáveis pelas leis de Deus, que Jesus nos deixou como caminho, verdade e vida, porque hoje nós somos livres, livres para sermos o que nós desejamos ser. Houve época que você pensava em Deus e Jesus e não podia falar. Você tinha a sua religião, você sabia que você era um espírito individual, com liberdade plena para anunciar a misericórdia de Deus e não podia. Você era perseguido até a morte. Os discípulos de Jesus se reuniam atrás dos túmulos para falar das verdades de Deus que Jesus estava trazendo. Hoje nós somos livres para falarmos da nossa fé. Nós somos do tempo não centenário, mas do tempo que os centros eram perseguidos. Os centros espíritas não podiam ter suas portas abertas, escancaradas, como hoje nós podemos fazer. Vencemos essas dificuldades, em que procuravam as janelas dos centros para jogar pedra, lixo da rua dentro do centro. As janelas tinham que se manter fechadas. 2, 3 pessoas dentro do centro para falar em Deus, no Cristo, nas verdades eternas que trouxeram Jesus à terra. Porque Jesus veio à terra para trazer a mensagem de Deus. E ele não se deixou amedrontar pelos horrores do mundo que lhe atingiram, a pureza, a sua misericórdia. E ele venceu tudo com amor e por amor. Ele perdoou a todos porque entendia o atraso dos seus irmãos, a ignorância que dominava o povo. Então Jesus veio para nos libertar do medo, que nós não tenhamos medo dos problemas e das maldades, mas façamos cumprir a missão que nos cabe. Cada um de nós temos o seu dever com o Cristo. Tem 60 anos
que eu venho falando das verdades de Deus que me tiraram do leito de enfermidade que os médicos não entendiam e nada puderam fazer por mim. Quando a misericórdia do Pai se fez, na bondade infinita, o amor que desceu à terra, personificado pelo Cristo, eu não tive mais o direito de silenciar a minha palavra e de me esconder com medo de alguma coisa. Ainda sou do tempo da perseguição aos espíritas. Hoje nós convidamos o povo a vir conosco estudar a Boa Nova. A luz do Espírito, você está trazendo no seu espírito, na sua alma, a mensagem de Jesus. Ela está bem escondidinha nos recantos do seu mundo interior, abafadas apenas pelo receio, pelo medo de se apresentar como seareiro de Jesus, e se deixa levar pelos tumultos, pelo barulho, pela confusão, pelos interesses propriamente do mundo terreno. Então, naquele tempo, usava os poderes do dinheiro, os poderes religiosos, os poderes políticos, para perseguirem até a morte os discípulos do Cristo. Muitos morreram, não foi só Jesus, muitos morreram para nos deixar a divina verdade. Por isso Jesus não escreveu livro, ele escreveu as verdades de Deus na sua alma, porque ela é eterna. Ela vem trazendo de há 2005 anos toda aquela mensagem sublime que nasceu na manjedoura, que venceu o Gólgota e continua viva, se fazendo ecoar nos ouvidos de quem tem ouvidos para ouvir. São poucos os que ouvem as verdades de Deus e as abraçam para que elas sejam ouvidas por outras pessoas, por outros que se mantêm atentos aos ensinos do Cristo. Então o amor é tão importante, tão necessário, que Jesus fez dele a mensagem eterna no trabalho, no exemplo, e quando perguntou ao seu discípulo, Pedro, tu me amas? Vejamos a importância desse amor incondicional. Não pode tão somente o amor a meu pai, minha mãe, meus irmãos carnais, meu marido, minha esposa, meus filhos, família carnal. É preciso que esse amor que existe e deve existir dentro do lar se expanda e rompa as paredes, os tetos dos lares e cheguem à multidão. O povo sofre porque não conhece a verdade do Cristo. Até hoje elas estão escondidas no fundo do baú, bem fechadinho, porque o povo não pode ser livre, dizem as religiões tradicionais. O povo não pode ter liberdade, é preciso que o povo tenha medo de alguma coisa. E nós, o povo espírita, só tem um medo, de fazer mal aos outros. Só este medo, de fazer mal, de prejudicar alguém. Então, como nós temos plena liberdade de falarmos da nossa convicção, Deus existe, eu creio, Jesus está vivo entre nós ainda como médico sublime, que faz andar os paralíticos. As dificuldades, então, se encontram dentro de nós mesmos. Dificuldade em amar sem interesse material. O único interesse é levar você ao caminho da sua própria redenção. É fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É levarmos aquilo que nos fez bem a alma e o sentimento. É dar de graça o que de graça Deus nos concede. Deus nos ajuda naquelas coisas mais difíceis e mais estranhas para nós outros. Nós não sabemos o quanto Deus nos ajuda. Quando os tempos passam, nós vamos nos lembrar da nossa mocidade, do tempo que se foi. Meu Deus, que coisa bonita que me aconteceu. Eu não sabia e tudo deu certo. Eu nada fiz para que desse certo. Como Deus me ajudou e eu não sabia. Então, quanto mais você ganha tempo no corpo físico,
Quanto mais você aprende, quanto mais culto você se torne, mais você precisa de Deus, mais você sente falta de Deus, porque o mundo está enlouquecido. É preciso que você, o seu mundo interior, se guarde com a mensagem do Cristo para vencer a maldade do mundo e não ser por ela tocada. É preciso, então, que o homem se cristianize, e só a doutrina dos Espíritos vai lhe ensinar o cristianismo tal qual ele foi vivenciado pelo próprio Cristo. E desta forma, nós vamos ganhando crédito no mundo espiritual dirigido por Jesus. Nós vamos ganhando liberdade de ajudarmos o nosso próximo. Nós somos livres hoje para amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos e aos nossos entes familiares, carnais. Está um pouco distante isso tudo, mas esta encarnação é decisiva. Nós precisamos nos decidir a abraçar o Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos e ajudarmos. É o trabalho mais simples, mais fácil de você chegar à perfeição. É você dar o pão do corpo e se preparar para oferecer o pão do Espírito. Nós estamos encontrando um tanto de facilidade para distribuirmos o pão do corpo, mas ainda temos dificuldade de buscarmos trabalhadores que tenham consciência de seus deveres com Deus para oferecer o pão do Espírito. Isto não é privilégio de ninguém. A misericórdia de Deus se faz de uma maneira lógica, plena, para todos os seus filhos. Nem todos os seus filhos têm suas almas voltadas para os divinos ensinamentos. Ainda estão presos ao mundo. Aguarda aquele momentinho de se libertar do sofrimento físico, moral e espiritual para voltar para o mundo degradado e degradante. Há necessidade dessa pureza de sentimento. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Quer dizer, tu é capaz de sustentar a sua bondade, o seu amor por mim ante as dificuldades da vida? Você é capaz de renunciar ao mundo por amor aos meus ensinos? Você é capaz de renunciar à grandeza do mundo para abraçar o nosso trabalho divino, embora de simplicidade, porque o Evangelho do Cristo é simples, a dificuldade é nossa, é íntima. São as loucuras, as vantagens falsas, momentâneas do mundo que nos agradam, que nos encantam e depois nos desagradam, nos desencantam. É preciso, então, que de uma vez por todas nós busquemos o Cristo como nosso caminho, a verdade que nós queremos abraçar e a vida que nós desejamos viver. Essa mensagem está na minha alma, neste mundo, desde os 9 anos de idade, ditada pelos Espíritos que hoje nos ajudam. Não são mensagens puramente dos livros espíritas, que não tirariam de forma alguma os seus valores, mas a época era muito difícil. O tempo urgia para minha alma conhecer o Cristo vivo, e a cultura da época não nos dava essa facilidade. As religiões tradicionais eram dominantes, eram dominadoras e prejudicavam o acesso da mensagem de Jesus no seu coração. Precisava da fantasia religiosa feita no mundo, em detrimento da mensagem espiritual que desceu à terra com todo o amor, por todos os séculos dos séculos estará conosco. É o remédio maior que a humanidade precisa. E a falta deste remédio proporciona a dor, o acesso do sofrimento nas almas que foram criadas por Deus, por isto têm direito de ser feliz. O trabalho de conquista pertence a nós individualmente. Deus nos criou para sermos felizes. Há tempo ainda. Essa existência ainda vai nos dar a todos a oportunidade de elegermos Jesus como nosso mestre maior. É Ele que ainda cuida de todos nós, embora as nossas falhas com seus ensinos. Jesus está presente. Só esta convicção nos daria esta alegria e a coragem de estarmos aqui todo este tempo
falando das mesmas coisas. A mensagem é sempre a mesma, a diferença está no ser humano, em entendê-la. Não entendia ontem, mas passa a entender hoje. E nós, no passado, agora e no futuro, nós vamos precisar desta mensagem para a libertação do nosso próprio espírito, que tem direito de ser feliz. Não permitamos que o mundo nos impeça outra vez a nossa evolução, a nossa caminhada para a alegria de viver, para a saúde, para a paz no coração e no lar. Isto é convicção deste espírito amparado pelas forças do bem, que em nome de Jesus a todos nós abençoa. Assim seja.